Laura sempre acreditou que sua vida era sólida. Seu casamento com Marcelo, o homem que ela conheceu ainda jovem, parecia o conto de fadas que todos desejavam. Eles se conheceram na faculdade, um amor que cresceu forte, uma promessa de companheirismo eterno. Juntos, criaram uma família, tiveram 2 filhos, e Laura se dedicou a ser a esposa e mãe que sempre sonhou ser. Abriu mão de sua carreira de arquiteta para focar em cuidar do lar e da família, acreditando que a verdadeira felicidade estava em estar presente para todos ao seu redor. Mas tudo mudou em uma manhã de primavera, quando Marcelo simplesmente saiu de casa. Sem avisos. Sem explicações. Era uma sexta-feira, e Laura estava na cozinha, preparando o café da manhã para os filhos, quando Marcelo entrou, como quem tem algo importante para dizer. O que ela não sabia era que aquelas palavras seriam o fim de sua vida como ela conhecia. Eu estou indo embora, ele disse, com uma expressão fria e distante, como se aquilo fosse algo simples. Laura, atônita, não conseguiu reagir imediatamente. O que ele estava dizendo? Ela tentou entender, mas as palavras dele ficaram vagas, desconexas. Ele lhe falou sobre mudança, necessidade de seguir em frente e sentimentos que não existem mais. Ela, assustada, perguntou se havia outra pessoa. Marcelo não respondeu, mas o olhar nos olhos dele dizia tudo. A dor invadiu Laura como uma onda imensa. Como ele podia simplesmente ir embora? Como ela não percebeu nada? Porque ele não tentou salvar o que eles tinham? As perguntas surgiram e, com elas, um turbilhão de emoções que Laura não sabia como controlar. Ela viu seu casamento desmoronando, como um castelo de cartas caindo suavemente, sem resistência, sem qualquer sinal de alerta. Ele saiu sem olhar para trás, deixando Laura e os filhos atônitos. O vazio no lugar onde Marcelo deveria estar se alargava a cada minuto. Laura se sentiu como se estivesse flutuando em um abismo sem fim. Os primeiros dias foram um turbilhão de confusão, tristeza e negação. Ela não conseguia acreditar que isso estava acontecendo com ela. Seu marido a deixou por alguém mais jovem, alguém mais interessante, e a deixou para lidar com o peso de ser mãe e pai ao mesmo tempo. A dor que Laura sentia era profunda e insuportável. Ela sentia como se fosse uma sombra de si mesma, incapaz de agir, de pensar, de se levantar. Ela passava os dias no sofá, olhando para o vazio, enquanto os filhos, ainda pequenos, não conseguiam entender o que acontecerá. Eles sentiam a ausência do pai e se perguntavam por que ele não voltava, mas Laura não tinha respostas para dar. O silêncio na casa era assustador. O vazio de Marcelo estava em cada canto, em cada objeto que ele havia deixado para trás. Tudo o que ela mais temia se tornará realidade. Ela se sentia traída, humilhada, e a vergonha era esmagadora. Não queria contar aos amigos, à família, que seu marido a havia abandonado de uma forma tão fria. A cada dia, ela se sentia mais sozinha, perdida no turbilhão da dor e da rejeição. Mas, no fundo, havia algo dentro dela, uma chama pequena, quase apagada, que começou a reacender. Laura sabia que, apesar da dor imensa, ela não poderia se permitir afundar completamente. Os filhos precisavam dela. A vida continuava, mesmo que ela não soubesse como seguir em frente. Ela olhava para os rostos de suas crianças, tão inocentes, e algo dentro dela despertou, a necessidade de ser forte por eles. Era o começo de uma jornada difícil e sem garantias, mas Laura estava começando a perceber que a dor, por mais intensa que fosse, não poderia definir sua vida. Ela precisava encontrar uma forma de reconstruir o que havia sido destruído. Mas como? Ela não tinha as respostas, apenas uma sensação de vazio e desespero. E foi nesse momento, quando ela se olhou no espelho e não se reconheceu, que Laura sentiu pela primeira vez que a mulher que ela era poderia ser mais do que a esposa que Marcelo deixou para trás. Ela ainda tinha algo dentro de si, uma força que ela não sabia que possuía. Talvez fosse isso que ela precisava para dar o primeiro passo, mesmo que fosse um passo pequeno, para fora do abismo onde ela estava caída. Os dias seguintes foram uma mistura de rotina forçada e uma tristeza profunda. Laura acordava todas as manhãs, arrastando-se da cama, com o peso da realidade sobre os ombros. Seus filhos, Lucas e Fernanda, ainda estavam em choque com a partida do pai. Eles perguntavam quando ele voltaria, e Laura, com a voz embargada, tentava acalmá-los, dizendo que ele precisava de um tempo. Mas, no fundo, sabia que não seria tão simples. Marcelo não voltaria, e ela teria que encontrar uma maneira de viver sem ele. A solidão na casa era opressiva. Laura se via sentada no sofá por horas, sem saber o que fazer com sua vida. A cada dia, ela se sentia mais perdida.
Sentia que suas expectativas para o futuro haviam sido arrancadas de seu peito, e não havia mais nada que pudesse fazer. O vazio do casamento destruído, a dor da rejeição e a responsabilidade de cuidar dos filhos sozinha eram um peso insuportável. Ela não sabia por onde começar a reconstruir sua vida. Foi uma tarde de sábado, meses após a partida de Marcelo, que Laura decidiu que não podia mais continuar daquele jeito. Ela não sabia exatamente o que deveria fazer, mas sabia que não podia mais afundar em sua dor. Com os filhos na escola, ela olhou para os papéis espalhados pela mesa e viu, de forma quase acidental, um folheto da faculdade onde um curso de design de interiores chamava sua atenção. O curso, algo que ela sempre quis fazer, mas que tinha adiado quando decidiu se dedicar à família, estava com matrículas abertas. Algo naquele papel fez com que ela sentisse uma pontada de esperança, um vislumbre de algo que poderia ser a chave para recomeçar. Laura sabia que começaria do zero. Não tinha mais o emprego de arquiteta que deixará de lado, e seu conhecimento de design era limitado. Mas, com uma força que ela não sabia que possuía, tomou uma decisão. Se ela não começasse a se reconstruir agora, quando faria isso? Ela pegou o telefone, fez a matrícula, mesmo com o coração apertado de medo e insegurança, inscreveu-se no curso. O primeiro dia de aula foi um choque. Laura sentiu-se como uma estranha em um mundo que não era o seu. Ela, uma mulher na casa dos 40, mãe de 2 filhos, sentada entre jovens que pareciam tão confiantes e cheios de expectativas. Mas, de algum modo, ao ouvir o professor falar sobre o potencial de criação e transformação no design, algo despertou nela. Talvez ela tivesse perdido seu casamento, mas ainda tinha a capacidade de criar algo novo, algo que fosse só seu. Nos dias seguintes, Laura teve que aprender a equilibrar seus estudos com a rotina de casa. As manhãs eram dedicadas à faculdade, e as tardes eram para buscar os filhos, preparar o jantar e ajudar nas lições de casa. À noite, quando todos estavam dormindo, ela se sentava à mesa com seus cadernos, tentando se concentrar nas tarefas. Mas a verdade era que ela sentia falta de Marcelo. Mesmo sabendo que ele havia partido, havia algo nele que ainda ocupava um lugar em seu coração. A dor da perda nunca se afastou completamente, mas Laura aprendeu a viver com ela, a cada dia mais forte. Ela começava a perceber que precisava, acima de tudo, se reconectar com sua própria identidade. Com o tempo, o design passou a ocupar um espaço cada vez maior em sua vida. Laura descobriu que tinha uma habilidade para transformar espaços e dar-lhes uma nova vida, algo que ela nunca tinha imaginado antes. Seu olhar para os detalhes, sua sensibilidade para as cores e texturas, e sua paixão por criar ambientes que refletissem as emoções das pessoas, fez com que ela se destacasse entre seus colegas. Ela começou a se sentir mais viva do que nunca, e, lentamente, os primeiros sinais de felicidade voltaram a surgir. Mas o processo não foi fácil. Laura ainda enfrentava momentos de desânimo e cansaço. Havia dias em que se sentia exausta, como se não fosse capaz de continuar. Mas, a cada vitória pequena, uma tarefa bem feita, um elogio do professor, um trabalho entregue no prazo, ela começava a perceber que estava se transformando. Ela estava se reconstruindo, pedacinho por pedacinho. E, talvez pela primeira vez desde o abandono de Marcelo, ela sentiu que estava começando a se tornar uma mulher inteira novamente. Foi nesse processo de redescoberta que Laura começou a se reconectar com sua paixão pela arte. Ela havia esquecido o quanto amava desenhar, a sensação de criar algo com as próprias mãos, de ver uma ideia se transformar em algo concreto. Durante as aulas, ela foi encorajada a explorar mais sua criatividade, e isso a levou a redescobrir sua antiga paixão por ilustrações e design gráfico. Ela começou a desenhar, a pintar novamente. E, por mais simples que fosse, cada traço parecia preenchê-la com uma sensação de realização. Em uma das noites solitárias em que trabalhava em seus projetos, Laura recebeu uma mensagem inesperada de Ana, sua amiga de longa data, que havia se afastado dela durante os meses difíceis. Ana a convidava para um jantar. Laura hesitou por um momento, mas sabia que precisava se reaproximar do mundo, voltar a se conectar com as pessoas que se importavam com ela. O jantar com Ana foi uma das primeiras saídas sociais que Laura teve desde o fim de seu casamento. E, ao voltar para casa naquela noite, uma sensação de leveza tomou conta de seu coração. Laura não estava mais sozinha. Ela havia começado a dar os primeiros passos para se reerguer, e esses passos, embora pequenos, eram sua verdadeira vitória. Era o início de um novo capítulo na vida de Laura. Uma jornada difícil, mas com uma promessa de transformação e recomeço. E, embora os dias fossem longos e os desafios ainda presentes, ela começava a acreditar que poderia construir
com suas próprias mãos, uma nova versão de si mesma. O sol estava começando a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados enquanto Laura caminhava pela rua, seus pensamentos ocupados com as tarefas do dia. Ela já estava acostumada à rotina apertada entre a faculdade, os filhos e o trabalho, mas algo estava diferente naquela noite. Algo dentro dela, uma força crescente, parecia finalmente começar a se consolidar. Nos últimos meses, Laura havia se empenhado em seu curso de design de interiores com uma dedicação surpreendente, considerando tudo o que ela tinha enfrentado. Seus projetos estavam ganhando forma, sua criatividade começava a fluir de maneira orgânica, e ela se sentia cada vez mais confortável com sua nova identidade. Mas havia algo mais, algo que ela não conseguia identificar até aquele momento. Quando olhou para o espelho, no fim da tarde, para arrumar seu cabelo antes de ir para a aula, a imagem refletida parecia mais confiante, mais decidida. Ela estava começando a se ver como uma mulher diferente, uma mulher que havia se reerguido e estava, finalmente, tomando as rédeas da própria vida. O despertar de sua força interior foi um processo silencioso, quase imperceptível. Ela passava a maior parte do tempo estudando ou trabalhando em projetos na faculdade, mas durante aqueles momentos de calma, quando ela estava sozinha com seus pensamentos, algo profundo parecia nascer dentro dela. No começo, Laura não conseguia identificar o que era, mas com o tempo, começou a perceber que sua dor estava sendo transformada em algo novo: resiliência. Enquanto isso, seu livro de esboços, que sempre teve em casa, começou a ganhar vida novamente. No passado, Laura havia desenhado apenas como hobby, sem dar muita importância para a própria arte. Mas agora, com o crescente desejo de expressar suas emoções e sua jornada de superação, ela encontrou no papel um meio de se libertar. As linhas e formas fluíam de seus dedos de maneira natural, como se seus sentimentos estivessem sendo materializados em cada traço. Ela se dedicou a desenhar interiores, paisagens e pequenos objetos. Cada criação transmitia algo sobre sua própria jornada. Foi quando começou a escrever suas próprias crônicas que Laura se deu conta da verdadeira transformação que estava acontecendo dentro dela. As palavras começaram a fluir. Ela escrevia sobre as noites solitárias, sobre o vazio que sentia no início da separação, sobre as manhãs em que se sentia incapaz de sair da cama, e também sobre os pequenos momentos de felicidade que estavam aparecendo novamente. Escrevia sobre a descoberta do design, sobre a reconquista de si mesma. Cada página do caderno parecia ser uma terapia, uma forma de lidar com a dor, ao mesmo tempo, de encontrar propósito naquilo que ela estava vivendo. Em uma dessas tardes de escrita, Laura teve uma ideia que a deixou eletrificada. Ela começaria a escrever um livro. Não um livro de ficção, mas uma narrativa verdadeira, uma história de superação, da sua própria experiência, para ajudar outras mulheres que passavam por dores semelhantes. Talvez o que ela estava vivendo pudesse servir de inspiração para outras pessoas que, como ela, estavam tentando se reerguer de uma situação de abandono, de traição e de perda. Decidida a levar essa ideia adiante, Laura se inscreveu em um concurso literário que procurava histórias inspiradoras de superação. Ela sabia que era um risco, mas, ao mesmo tempo, sabia que isso poderia ser o próximo passo em sua jornada de autodescoberta. Laura, então, passou a escrever como nunca antes. Suas palavras começaram a refletir uma força que ela não sabia que possuía, uma força silenciosa, mas poderosa. Quando ela não estava ocupada com os filhos ou com o curso, Laura se dedicava a escrever, a dar forma à sua história. Ela relatava sua trajetória de dor e desespero, mas também de coragem e resiliência. Descrevia o abandono de Marcelo, o luto pela perda da família que imaginava, mas também o renascimento que ela estava experimentando, o resgate da mulher que sempre existiu dentro dela, mas que estava escondida sob as camadas do medo e da insegurança. O processo de escrever se tornou uma forma de cura. Cada parágrafo parecia um passo a mais para se livrar do peso da vergonha e da dor. Ela percebeu que, ao contar sua história, estava se libertando das amarras que a mantinham presa ao passado. A história de Laura não era apenas sobre um casamento que terminou, mas sobre uma mulher que encontrou força onde ela pensava que não havia mais. Ela começou a entender que, por mais difícil que tivesse sido o fim do casamento, aquele não era o fim de sua vida. Era apenas o começo de algo novo. Laura se deu conta de que, ao começar a escrever e compartilhar suas experiências, estava também ajudando outras mulheres a se sentirem menos sozinhas. Ela começou a receber mensagens de outras mulheres que, como ela, haviam sido abandonadas e que agora encontravam consolo nas palavras que ela escrevia. Cada mensagem a fortalecia mais, pois ela sabia que estava tocando a vida de outras pessoas, talvez de um modo que nem ela mesma imaginava. Foi quando,
Um mês após o envio de sua inscrição no concurso literário, ela recebeu um e-mail inesperado. Era uma resposta do comitê de seleção. O coração de Laura disparou. Ela clicou no link e leu as palavras com os olhos marejados. Parabéns, Laura. Seu livro foi selecionado para ser publicado. Laura não podia acreditar. Era o reconhecimento de tudo o que ela havia vivido, de toda a dor que ela superou e da coragem que, finalmente, havia encontrado dentro de si. A emoção a tomou de assalto, e ela se deixou cair na cadeira, rindo e chorando ao mesmo tempo. Não era apenas uma vitória literária. Era uma vitória pessoal. Agora, com seu livro a caminho da publicação, Laura sabia que sua jornada estava apenas começando. Ela não era mais a mulher que Marcelo havia deixado para trás. Ela era uma mulher nova, forte, resiliente, capaz de criar, de transformar sua dor em arte e de ajudar outras mulheres a encontrarem seu próprio poder. Laura olhou para os filhos, que brincavam na sala, e sorriu, sabendo que estava pronta para a próxima etapa. Ela havia superado a maior dor de sua vida, e agora estava criando algo novo, não só para ela, mas para o mundo. O poder que ela descobriu dentro de si mesma a levaria a lugares que ela nunca imaginou. O livro de Laura estava prestes a ser publicado, e ela se encontrava em um turbilhão de emoções. O reconhecimento de seu trabalho, a confirmação de que sua história poderia inspirar outras pessoas, trouxe-lhe uma sensação de realização profunda. No entanto, como sempre acontece quando as coisas começam a dar certo, novas dificuldades surgiram. O caminho da superação de Laura estava longe de ser uma linha reta, e, à medida que ela se aproximava de novas conquistas, enfrentava também novos desafios. Logo após o anúncio da publicação de seu livro, Laura começou a ser convidada para palestras e eventos, onde poderia contar sua história e inspirar outras mulheres. No começo, ela sentiu uma mistura de empolgação e medo. O pensamento de falar em público, de se expor ainda mais, a fazia tremer. Ela nunca se viu como alguém com algo tão grandioso para ensinar, mas a ideia de que sua experiência poderia ser útil para alguém a fez aceitar as oportunidades. A primeira palestra que ela fez foi em uma pequena sala de um centro comunitário. Havia apenas umas 30 pessoas na plateia, mas, para Laura, parecia que ela estava diante de uma multidão. O nervosismo a consumia, e as palavras começaram a escapar de sua boca sem coerência. Ela falou sobre sua dor, sobre o abandono de Marcelo, sobre o processo de se reconstruir, mas ao olhar para os rostos de mulheres na plateia, Laura percebeu que elas não viam apenas uma mulher que havia sofrido. Elas viam uma mulher que estava se reerguendo, que havia transformado a dor em força, e isso fazia toda a diferença. Quando ela terminou, as mulheres se aproximaram, uma a uma, para agradecê-la, dizendo como sua história havia tocado seus corações. Foi naquele momento, quando ouviu palavras de agradecimento e reconhecimento, que Laura entendeu a verdadeira força do que estava fazendo. Ela não estava apenas compartilhando sua história. Ela estava criando um movimento de empoderamento, um espaço para outras mulheres se reconhecerem e se inspirarem. Apesar de sentir que estava avançando, a solidão ainda a visitava, especialmente à noite, quando os filhos dormiam e ela ficava sozinha com seus pensamentos. O medo de ser inadequada, de não ser suficiente, ainda rondava. Mesmo com todo o progresso, Laura não conseguia esquecer o vazio que Marcelo havia deixado. Não que ela quisesse voltar com ele. Ela sabia que isso jamais aconteceria, mas uma parte dela ainda sofria por não ter conseguido a reconciliação, ao menos, uma explicação mais clara. A dor do abandono nunca desapareceu completamente, mas Laura aprendeu a não mais permitir que ela definisse sua vida. A cada dia, ela se sentia mais forte, mas também mais consciente de que o que ela estava vivendo não se tratava apenas de uma recuperação pessoal, mas de uma responsabilidade. Com a publicação do seu livro e as palestras que começavam a se espalhar, Laura sentiu que sua missão havia se ampliado. Ela não era mais apenas uma mulher que havia superado uma dor profunda. Ela era agora uma voz para todas aquelas que precisavam ouvir uma história de esperança. Mas o verdadeiro teste de sua resiliência aconteceu em uma das viagens para um evento, quando Laura foi convidada para participar de um grande congresso de mulheres empreendedoras. Ela viajou sozinha, deixou os filhos com a avó e, ao chegar no evento, se viu diante de uma grande plateia, com muitas mulheres de sucesso, que tinham trajetórias de vida impressionantes. A comparação foi inevitável. Laura começou a questionar sua própria jornada. Ela não tinha um grande império de negócios, como algumas das palestrantes. Ela ainda estava começando sua carreira como escritora e designer. O pensamento de não ser suficientemente boa tomou conta de sua mente. A palestra que ela daria era o auge da sua participação no congresso.
Ela deveria falar para um público de centenas de mulheres de diferentes partes do país. O medo e a insegurança começaram a se instalar novamente, e, por um momento, Laura pensou em desistir. Ela não estava pronta para essa exposição. Mas, naquele momento, ela se lembrou do que havia aprendido ao longo dos meses de luta e superação. Ela não precisava ser perfeita. Ela precisava ser verdadeira. Quando chegou o momento de subir ao palco, o nervosismo voltou com força, mas Laura fez uma pausa, olhou para a plateia e respirou fundo. Lembrou-se de cada mulher que havia se aproximado dela em suas palestras anteriores, agradecendo pela sua história. Sabia que não era um exemplo de perfeição. Ela era um exemplo de resiliência, de força diante das adversidades. E foi assim que ela começou a falar. Falou sobre seu casamento, sobre a dor do abandono, mas também sobre a transformação que passou. Falou sobre a importância de reconhecer a própria dor, mas também de entender que essa dor não define quem somos. Falou sobre o poder da reinvenção, sobre como, quando nos permitimos dar o primeiro passo, as coisas começam a acontecer. Quando terminou, o silêncio tomou conta do ambiente por um segundo, e então, uma onda de aplausos irrompeu. A plateia se levantou, e Laura sentiu uma onda de emoção a invadir. Ela estava, finalmente, no seu lugar. Não um lugar de perfeição ou de reconhecimento externo, mas um lugar de verdade, de transformação e de poder. Ela havia se encontrado, não como a mulher que era antes, mas como a mulher que havia se reconstruído. Depois daquele evento, Laura percebeu que algo em sua vida tinha mudado para sempre. Ela já não carregava mais o peso da insegurança ou da dúvida. Sabia quem ela era e o que tinha para oferecer ao mundo. E, mais importante, ela sabia que a verdadeira vitória não estava em ser reconhecida ou admirada, mas em ser fiel a si mesma, mesmo diante das dificuldades e dos desafios. Enquanto via sua carreira decolando, com o livro sendo bem recebido e suas palestras inspirando outras mulheres, Laura percebeu que sua vida, apesar das perdas, estava agora repleta de novas possibilidades. Ela ainda sentia falta do amor que perderá, mas compreendia que a verdadeira fonte de amor e felicidade vinha de dentro. Ela havia descoberto, finalmente, que a sua maior vitória não era sobre Marcelo, mas sobre ela mesma. E, ao olhar para seus filhos, com seus rostos sorridentes e cheios de orgulho, Laura soube que ela havia feito a coisa certa. A vida ainda tinha muito a oferecer, e agora, ela estava pronta para abraçar o futuro de coração aberto. Laura estava em pé no palco, sua voz ecoando por entre os corredores do grande auditório. O livro que um dia tinha sido apenas uma ideia, um sonho quase impossível de alcançar, agora estava sendo distribuído em uma das maiores livrarias da cidade. Ela observava os rostos ao seu redor, todos atentos, absorvendo suas palavras. Era um evento de lançamento, e Laura se sentia, pela primeira vez em muito tempo, completamente no controle de sua própria história. O livro, intitulado Renascimento, era a versão definitiva de sua jornada de superação. Lá estavam seus sentimentos mais profundos, suas dores e alegrias, suas fraquezas e forças. Ela falava sobre o casamento que terminou abruptamente, sobre o abandono que a fez questionar tudo o que acreditava, mas também sobre como ela encontrou um novo caminho, cheio de esperanças e realizações. Cada página refletia sua coragem de não sucumbir, de enfrentar seus medos, de se reinventar a cada desafio. O evento de lançamento foi um sucesso inesperado. Mulheres de diferentes idades e histórias se reuniram ali para ouvir sua história, para encontrar inspiração em sua luta. O que começou como uma simples narrativa de superação se transformou em um movimento que tocava cada vez mais pessoas. Durante a noite, Laura recebeu dezenas de mensagens e cartas, agradecendo por suas palavras e dizendo como se viam refletidas nas páginas de seu livro. Algumas mulheres falavam sobre as dificuldades que enfrentavam em seus próprios relacionamentos, outras sobre o medo de começar de novo, como Laura fez. Mas, todas elas tinham algo em comum. Estavam à procura de uma razão para acreditar que, mesmo após a dor, ainda havia uma chance de recomeçar. Enquanto observava o auditório lotado, Laura não pôde deixar de se lembrar de sua jornada até ali. Ela sabia que o processo de cura nunca era linear. Houve noites em que ela pensou que jamais conseguiria se levantar. Houve dias em que se sentiu impotente e sozinha. Mas cada um desses momentos fazia parte de sua história. Ela não era mais a mulher fragilizada pelo abandono. Ela era uma mulher renovada, uma mulher que havia aprendido a ser sua própria fonte de força e coragem. Quando o evento chegou ao fim, Laura caminhou até os bastidores, onde a equipe de organizadores e o editor de seu livro a aguardavam. Eles estavam todos eufóricos, celebrando o sucesso do evento. Mas, para Laura,
O que mais importava naquele momento não eram as congratulações. Ela sabia que a verdadeira vitória estava em sua alma. Ela havia dado o primeiro passo para retomar o controle de sua vida, não apenas como uma mulher que havia sido deixada, mas como uma mulher capaz de transformar sua dor em algo maior que ela mesma. Enquanto conversava com seu editor, alguém a interrompeu. Era Marcelo. Ele estava ali, na entrada do palco, de pé, com um olhar hesitante, observando-a. A visão dele, depois de tanto tempo, causou um turbilhão dentro dela. Não havia mais o mesmo amor, nem a mesma dor, mas um misto de emoções conflitantes. Ele estava ali, provavelmente esperando por uma reação dela, talvez uma palavra, um olhar, qualquer coisa. Marcelo se aproximou lentamente, seus olhos perdidos, tentando encontrar uma conexão. Ele parecia diferente, mais velho e mais cansado. Quando chegou até ela, disse baixinho: Laura, eu vi o que você fez. Eu li seu livro. Você se reergueu de uma forma incrível. Eu não sei como dizer, mas eu sinto muito. Eu errei. Eu te machuquei. E, agora vejo como você se transformou. Eu não sabia o que estava perdendo. Laura olhou para ele. As palavras que um dia a teriam feito chorar agora pareciam pequenas e sem sentido. Ela já não precisava da aprovação de Marcelo. Ele era parte de um passado que ela não carregava mais. A dor do abandono ainda estava lá, mas não mais como uma prisão. Era algo que ela havia processado e deixado ir. O que restava agora era a lição que aprenderá. Que ela era capaz de se reinventar, de seguir em frente sem depender de ninguém para ser feliz. Eu sei, Marcelo. E eu também te perdoei. Mas você já não faz parte da minha vida. O que eu fiz, e o que estou fazendo agora, é para mim. Para os meus filhos. Para o futuro. Não é mais sobre o que você ou eu queríamos. É sobre o que eu escolho ser agora. Marcelo ficou em silêncio. As palavras de Laura, firmes e claras, o atingiram de uma maneira que ele não esperava. Ela não estava mais buscando explicações, nem procurando respostas. Ela havia encontrado seu próprio caminho. E, mesmo com todos os seus erros, ele já não poderia ser o protagonista da história dela. Ela sorriu suavemente para ele, sabendo que a sua paz não dependia de nenhuma desculpa ou justificativa. Eu desejo que você também encontre o seu caminho, Marcelo. Mas eu estou em paz. Marcelo olhou-a pela última vez, com uma expressão mista de arrependimento e respeito. Ele não disse mais nada e se afastou, deixando Laura ali, mais leve do que jamais imaginara ser. Quando o evento terminou e Laura retornou para casa, ela sentiu que finalmente havia fechado um ciclo. Não porque havia deixado Marcelo para trás, mas porque havia aceitado a si mesma e sua história. Ela tinha uma nova vida agora, uma vida cheia de possibilidades. Sua carreira de escritora estava apenas começando, e seus projetos como designer de interiores estavam em crescimento. O reconhecimento que ela havia recebido não era apenas um reflexo de seu sucesso profissional, mas de sua transformação pessoal. Laura agora olhava para o futuro com os olhos de uma mulher que soubera se reconstruir, que soubera se valorizar, que soubera, enfim, se libertar. Ela sabia que o caminho seria longo, mas estava pronta para caminhar com confiança. Mais importante do que o sucesso que estava conquistando era o entendimento profundo de que, às vezes, a maior vitória está em saber quem somos, sem depender da aprovação de ninguém. Ela havia se dado ao luxo de ser quem sempre foi, forte, resiliente e capaz de conquistar o que desejasse. E, ao olhar para seus filhos, que a esperavam em casa, Laura sorriu, porque sabia que o maior presente que poderia dar a eles não era apenas a segurança material ou o sucesso profissional. O maior presente era o exemplo de que, independentemente das dificuldades, sempre seria possível recomeçar. A vida estava apenas começando. E agora, Laura estava pronta para abraçar todas as suas conquistas com um coração leve e cheio de esperança.